A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Hoje é um dia maravilhoso. Ontem também foi, amanhã também será, né? Porque, como eu gosto de falar, Dia das Mães é todos os dias, mas ai dos meus filhos se esquecerem de hoje. Davi de presente fez um bilhetinho para mim. Aí tinha uma cartinha lá com bis. A Ana Clara já tinha um recurso dela, que ela tinha juntado dinheiro, já comprou um brinco para mim, ó. E o Natan fez o almoço. Comprou os ingredientes, foi para a cozinha, preparou tudo, arrumou a mesa, fez o banquete. Ainda não está pronto para casar não, mas está quase. Está quase lá. Foi bênção, foi bênção. O maridão também esteve comigo, também fez surpresa. E é muito bom a gente se sentir amada, né? Porque o que é que nós vamos falar nessa noite? Qual o objetivo da mensagem? É que todas as mulheres que tiveram a oportunidade de ser mãe, de viver esse momento, essa experiência, sabem que elas dão a vida pelo filho. Não medem esforços para que o filho tenha o que há de melhor. E não há nada melhor do que Cristo na vida dos nossos filhos. Nós vamos estar falando sobre uma mãe que conseguiu um milagre. E essa palavra está em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. É uma palavra muito interessante, de uma atitude de Jesus que ninguém nunca esperaria. Mas, como sempre, ele querendo passar ensinamentos assim, atemporais, né? Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28, diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Essa história poderia ser a história de qualquer mãe presente neste lugar ou em qualquer outro lugar, até mesmo nos dias de hoje. Quem não clamaria por um filho que está passando por uma situação muito difícil? A gente vai em qualquer lugar. Não há dificuldade para uma mãe para achar a solução dos problemas de seus filhos. Que mãe que quando vê o filho, a filha mal, também não fica mal? Não tem. Quando a criança ainda é pequena e ela para de comer, a mãe também para de sentir fome. Porque enquanto a criança está manhosinha, febril, mas está comendo, a mãe fala: não, pelo menos está se alimentando. Parou de comer, a mãe: ah não, parou de comer, não está aceitando mais nada. A mãe começa a ficar extremamente preocupada também. Quando acontece alguma coisa mais grave com essa criança, ou com esse filho adolescente, ou até mesmo com o adulto, a mãe queria que tivesse acontecido com ela. Se ela pudesse, ela falava: Deus, troca de lugar com meu filho, deixa eu ficar como ele está, como ela está.
Isso é natural de qualquer mãe. Uma vez eu estava na minha casa e o guarda-roupa que estava no quarto do Davi é de porta de correr. E a porta danificou, ela correu e caiu. E eu chamei meu marido e ele falou assim, olha, agora não dá pra gente mexer nisso, mas não coloca no lugar que ela vai voltar a cair. Tem que ver qual é o problema. E ele afastou e colocou num canto. Aí, ó, besteira, gente, é só encaixar no lugar. Esse homem não quis encaixar no lugar. O que eu fiz? Clec, clec, encaixei no lugar. Fiz assim, porta correu, resolvido. No mesmo dia, Davi entra no quarto para fazer alguma coisa, sai. Eu entro em seguida para pegar uma roupa para ele. Quando eu faço assim, a porta vem, vá, no meu pé. Era sangue para tudo quanto lado. Era uma dor que se eu fechasse os olhos eu desmaiava ali. Eu só gritei, André! Veio o Natan correndo, que era o maior. Isso tem bastante tempo, acho que o Davi devia ter uns... Davi tem 12 anos agora, Davi devia ter uns 4, 5 anos de idade. O Natan veio correndo, mãe, o que foi? Quando ele olhou aquele, eu falei, filho, pega um pano limpo e chama o papai. Ele, pai. Aquela correria, ele pegou o pano, eu peguei o pano, botei ali para conter o sangue e respirando fundo para não desmaiar, e respirando fundo. O André veio correndo, o que foi, amor? Amor, me leva para o hospital, eu estou sem dedo. Eu não consigo levantar, chama o seu pai. Aí ele saiu correndo, pai, me ajuda. Olha, foi uma movimentação, o seu Zé, meu sogro, me pegando no colo, me levando para dentro do carro. O André já pedindo para o Natan abrir o portão, falando, pai, fica com as crianças, fica com a Ana Clara e com o Davi. E o Natan falando assim, eu vou com a minha mãe. Ele entrou no carro no carona, e eu no banco de trás, sabe o que eu fazia? Obrigada, Senhor, que foi no meu pé. Obrigada, paizinho, muito obrigada por ter sido no meu dedo, muito obrigada, Senhor, porque se é no dedo do Davi, tinha decepado, tinha acabado. Deus, eu fui agradecendo até o hospital, porque devido à minha teimosia, a porta caiu, mas foi no meu pé. Eu tive que passar por uma cirurgia séria. O osso ficou exposto. O médico teve que reconstruir o meu dedão. Eu tive que tomar uma peridural e ficar internada no hospital. Quando o médico virou para mim no dia seguinte para ver como é que tinha sido a cirurgia, e ele tirou a atadura, que eu olhei para o meu pé, eu vi a unha. Falei, tem unha? Ele não, estava pendurada como parte do seu dedo, mas a gente teve que colocar no lugar porque serve como uma proteção. Aí eu falei, então tá bom, quando é que eu vou embora? Ele, no mínimo daqui a uma semana. Eu falei, não, você não está entendendo. Tem 3 crianças lá em casa. Eu vou sair daqui em menos tempo possível. Ele, não, o seu osso ficou exposto, é muito perigoso, você tem que tomar antibiótico na veia. Eu falei, doutor, 3 dias resolvo? E em 3 dias eu saio daqui. Eu não vou ficar aqui 7 dias. Tem 3 crianças me esperando em casa. A mãe não quer saber dela. Até doente, ela pensa no filho. Não interessa. É um amor inexplicável que só consegue compreender quando você gera esse ser, que até então você fica assim, que bonitinho, que legal. Quando você olha, você fala assim, que isso? Como é que pode? E como é que pode as pessoas não acreditarem em Deus? É algo extraordinário, mas o mais extraordinário que nós podemos tirar nesse texto é que essa mulher era uma mulher cananeia, da região senofenícia. Por quê? Pode ser extraordinário. Primeiro, porque era um povo que só vivia em guerra com os judeus. Eles eram inimigos. E os judeus de deboche chamavam os cananeus de cachorros. E naquela época, não era igual hoje não, que o pet tem até creche. A pessoa que tem pet vai sair para trabalhar, deixa o seu cãozinho, o seu gatinho na creche. Tem hoje em dia isso. Você vê shoppings de produtos para os pets, Nessa época aqui, quando você chamava a pessoa de cão, estava denegrindo a imagem dela. Estava dizendo, olha, você é menos do que eu. E os judeus agiam assim com os cananeus. Além disso, ela era uma mulher que não tinha um conhecimento religioso que os judeus tinham. Que Messias que ela estava esperando? Que ensinamento é esse de falar, filho de Davi, tenha compaixão de mim? Que Davi? Que poder é esse de chamar Jesus de filho de Davi? Mas essa mulher, ela ouviu falar que existia um homem
que solucionava os problemas. Ela ouviu falar que existia um homem que fazia o sobrenatural, porque o problema dessa mulher não era no físico. E eu quero crer que essa mulher, até esse momento, ela fez tudo o que estava ao seu alcance para ver a filha bem. Essa casa não tinha paz. Se é nos dias de hoje, um de vocês poderia entrar como agente de paz e ajudar essa família. Mas nessa época, não tinha essa ação Casa de Paz não, gente. Jesus ainda estava passando as boas novas, os ensinamentos. Hoje, nós já temos os ensinamentos. Nós somos os agentes de paz. E se isso acontecer com a gente, quem vai somos nós. Porque o poder habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E em nome de Jesus, o inferno tem que parar. Mas nessa época aqui não. Essa época aqui, essa mãe, ela com certeza já tinha feito de tudo para restaurar a vida da sua filha, zero resultado. O mais maravilhoso de tudo é que ela para ouvir, porque ela não foi clamar e enfrentar uma sociedade se ela não tivesse certeza no coração dela e fé de que aquele homem resolveria o problema dela. É isso que nós precisamos ter. Está passando por um momento de dificuldade, seja dentro de casa, com os seus filhos, aonde você tem que ir, a quem você tem que clamar? Senhor Jesus, Ele dá a solução para todos os problemas. Não adianta falar com A, com B ou C, se você não clamar ao Senhor Jesus. E foi isso que essa mulher fez. Ela falou, esse homem tem o poder de resolver os meus problemas, e é nele que eu vou. E primeiro, essa mulher, ela conseguiu discernir a causa, a origem do problema da filha dela. Senhor, ô filho de Davi, ela foi lá pedir por misericórdia, mas ela foi dizendo o que estava acontecendo. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Não era um problema social, não era um problema cultural, não era um problema econômico, não era um problema financeiro, era um problema espiritual. E ele era mestre e em resolver problemas de níveis espirituais. Eu digo que nós, que somos seres espirituais, que possuímos uma alma e habitamos num corpo, tudo na nossa vida nós temos que primeiro avaliar espiritualmente. Qualquer coisa. Começou a acontecer um vucu-vucu dentro de casa, o filho já respondeu torto, o projeto da filha não deu certo, é no joelho que a gente vai resolver. Já tem que levar para o espiritual, já tem que clamar o nome do Senhor. Se você é uma mãe que ainda pela madrugada, seu filho não acordou e olhou para o alto e te pegou orando por ele, tu não é mãe raiz não. Porque mãe tá lá assim, ó, de repente sente um comichão dentro do coração e, ai, deixa eu ver. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma a mente do meu filho nas tuas mãos, toma a mente da minha filha nas tuas mãos, papapá. Se tiver azeite dentro de casa, a criança já sai com a testa toda lambuzada, porque você já está assim, Senhor, em nome de Jesus, eu não sei por onde meu filho está andando, mas tu sabes. Eu falo para Ana Clara, para os meus filhos lá, mãe já é um ser diferente. Mãe espiritual então já era. O Espírito Santo revela tudo. Já fala assim, Ana Clara, ela, ai mãe, o que é? Ela está lá no berçário. Ana Clara, me conta, aconteceu isso. Ela já abre o olhão assim, ó. E ela não me pergunta quem te falou, porque ela sabe o quanto eu odeio fofoca. Ela abre o olhão, eu falei, Ana Clara, Deus me revelou isso, filha. Ai mãe, tá bom. Acabou. Mãe já é um bichinho diferenciado.
Aquilo que você chega com um amigo, com uma amiga, e outra coisa, não tem idade não, hein? Taraci aí que não me deixa mentir, que é mãe do pastor Alexandre. Pastor Alexandre, homem velho, casado, mora longe. Se ele chegar, mãe, vim aqui trazer meu amigo, ele sai com a amiga e fala, Alexandre, toma cuidado com esse amigo, hein? Acabou, mãe é assim. Mas mãe, eu só trouxe ele aqui, não interessa, meu filho, não sei, senti um negócio no meu coração. E é batata. Essa mãe, ela soube discernir que não era algo natural. Ela declarou, minha filha está horrivelmente endemoniada. Se ela falou essa proporção horrivelmente, se ela tão somente não falou está endemoniada, o negócio era muito sério. Já era de dias. Já era numa proporção que ninguém poderia acreditar que havia solução. Eu imagino os vizinhos sabendo do problema dela e falando assim, coitada de fulaninha. Viu como é que a filha dela está? Enlouqueceu. Viu como é que a filha dela está? Tadinha dela. Tinha tomado uma proporção dela poder falar terrivelmente endemoniada. E o que era que estava conduzindo o lar dessa mulher? A opressão, o desespero, a escravidão, a vergonha. É isso que o inimigo, quando toma conta da vida de uma pessoa, vem trazendo. Opressão, oprime, constrange, envergonha. O prazer que o inimigo tem é nos envergonhar e fazer com que a gente desista. Mas essa mulher ouviu de Jesus, deixou a vergonha de lado e falou, eu vou resolver o meu problema, porque o problema da filha dela era um problema dela, não tinha como diferenciar, não tinha como separar. O problema do filho e da filha é problema da mãe. A mãe toma isso para ela de uma proporção. Às vezes o filho até fala assim, mãe, esquece isso, mãe. Outros falam assim, e nem vou contar para minha mãe, senão ela vai ficar toda preocupada. Não conseguimos separar. É tudo a mesma coisa. Essa mãe, ela foi recorrer a quem tinha a solução. E ela recorreu a Jesus. Um problema do filho é o problema nosso. E a gente precisa recorrer ao lugar correto. O problema dessa mulher, eu acredito, como eu já falei, que se arrastava por muito tempo, senão ela não enfrentaria tudo isso que a gente vai ler aqui. Os nossos filhos têm necessidades. Os nossos filhos têm necessidade de educação, os nossos filhos têm necessidade financeira. Nós queremos que nossos filhos estejam numa boa escola, nós queremos que nossos filhos tenham uma boa profissão. Mas mais do que ser um bom cidadão brasileiro, importante para a mãe é que ele seja um bom cidadão do céu. Mais do que ser empresário, mais do que ser um advogado, mais do que ser um dentista, um pedagogo, seja lá o que for. O mais importante é que seja homem e mulher de Deus. O que adianta ter nossa, passou no concurso, está ganhando 30 mil, não está honrando ao Senhor. Eu olho nos olhos dos meus filhos e falo assim, olha, se eu morrer primeiro, que a gente não sabe, mas na lei natural eu vou primeiro. A única coisa que eu peço para vocês é, jamais, em hipótese alguma, por situação alguma e por ninguém, abandone Jesus. Jesus tem que ser tudo na vida de vocês. Essa sempre foi a minha maior preocupação desde o momento em que eu comecei a orar para gerar o primeiro filho. A minha preocupação era, serão adoradores do Senhor? A preocupação é, terão temor a Deus? A minha preocupação é, quando vier a proposta do inferno, as palavras do Senhor farão impacto na vida deles ao ponto de paralisá-los. Tanto que até hoje eu oro, Senhor, dê experiências profundas dos meus filhos contigo, porque quem te conhece face a face não consegue virar as costas para o Senhor. Quem conhece a Deus e quem desfruta desse amor, passa o perrengue que for, mas de Jesus não larga.
Porque sabe que a solução está nele. A solução está nele. É dificuldade financeira, eu vou clamar ao Senhor, porque Ele é dono do ouro e da prata. É saúde, eu vou clamar ao Deus que levou sobre a cruz todas as minhas enfermidades, seja lá qual for o problema. A solução está em Cristo Jesus. Então, a melhor coisa que uma mãe pode dar para os filhos é um ensinamento cristão. É a busca por Jesus. Ela chama o Senhor Jesus reconhecendo que não há outro. E é isso que a gente tem que colocar na nossa mente, no nosso coração. Não há outro. Essa mulher, ela se prostra, se ajoelha, ela clama, ela se humilha, porque ela sabia que aquele homem tinha solução e a filha dela precisava de mais. Mais que uma boa instrução, mais do que uma boa faculdade, mais do que uma boa carreira profissional, mais do que um excelente salário, mais do que ser famoso em qualquer lugar, mais do que isso tudo. O mais importante é que nossos filhos tenham um verdadeiro encontro com Cristo. O que adianta ganhar tudo aqui e perder a sua alma? Vai adiantar nada. O segundo ponto que a gente pode tratar desse exemplo dessa mãe é que essa mãe sabe que Jesus é o único que pode resolver o problema da sua filha, e ela enfrenta tudo que for possível. Ela sabe do senso de urgência e ela pede socorro. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe o que ela estava dizendo? Senhor, haja com graça sobre mim. Naquela época ali, era lei. Você é merecedor? Você tem. Você faz parte do povo que tem um único Deus? Será abençoado. Essa mulher clamou por graça, e vemos aqui a manifestação da graça do Senhor. E esse é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar, e dentre vários que nós podemos tirar da atitude do Senhor para com essa mulher. Agiu com graça. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas como assim compaixão dela? Que quem estava com problema era a filha, como eu já falei. Se o filho e a filha estão passando por dificuldade, é a mesma coisa como se nós estivéssemos passando por aquela dificuldade. Então, tenha compaixão de mim. E essa compaixão dela não é assim: Senhor, não aguento mais. Ai, não aguento mais aquela filha que está lá em casa. Não. Era um clamor por amor. Era um clamor de mãe querendo o melhor para sua filha. Então ela pediu: Senhor, haja com graça. Essa mãe entendeu que o drama da filha era o drama dela. E muitas vezes, quando a gente é mais jovem, a gente acaba que não consegue compreender muito bem, né? Como é que é isso? Como é que é essa intensidade dos pais para com os filhos? E existem muitos filhos que não querem ouvir conselhos da mãe, não querem ouvir conselhos do pai, acha que já sabe de tudo. Mas deixa eu contar uma história para vocês, uma ilustração que eu achei muito bonitinha. Tinha uma mãe que ela tinha uma deficiência na mão. A mão era meio enrugada, e a filha sentia muito vergonha da mãe por causa dessa mão, e evitava que as suas amigas fossem até a casa dela, porque não queria que vissem a mãe deficiente. E todas as vezes que a mãe falava assim: filha, quer fazer algum trabalho? Chama as tuas amigas aqui. Não mãe, eu vou para a casa de fulano, eu vou para a casa de ciclano. Porque ela tinha muita vergonha da mãe por ser deficiente. E aí um dia ela perguntou para a mãe: mãe, deixa eu fazer uma pergunta. Fala, minha filha, por que sua mão é assim tão feia? Ela: deixa eu te contar essa história. Mamãe nunca te contou, né? Mas deixa eu te contar. Porque um dia a nossa casa pegou fogo, e aonde você estava, as chamas estavam tomando conta. Eu enfrentei as chamas, fui até o berço e retirei você. Quando eu retirei você, o fogo veio em cima da minha mão.
Eu deixei a chama pegar na minha mão para poder te proteger. Saímos vivas, filha. Mas a minha mão ficou desse jeito. A garota começou a chorar. E a partir daquele momento ela começou a dizer: mãe, você tem a mão mais linda do mundo. Assim é a mãe. Eu já soube de histórias de que a mãe estava no campo com o filho e apareceu um urso marrom, isso lá nos Estados Unidos. O urso marrom tem uma característica: ele avança para cima. Ele não se espanta com um grito, não adianta deitar no chão, porque para cada urso parece que tem uma estratégia. O urso marrom, ele avança para cima. Ele viu a presa, ele quer, ele avança para cima. Quando essa mãe viu que tinha um urso vindo na direção do filho dela, quem partiu para cima do urso foi a mãe. Corre! E partiu para cima do urso. Ela não está nem aí se ela vai viver ou se ela vai morrer. Ela quer que a cria dela esteja bem. Essa mãe, ela fez isso. Essa mãe, ela não queria saber o que ela iria enfrentar. Essa mãe estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver sua filha liberta. E o primeiro obstáculo foi o silêncio de Jesus. A palavra diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Para raciocinar comigo. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Mas eu imagino o rosto de Jesus, total seriedade, nem riu, nem nada. Só deu aquela olhada assim, ó, para ver quem é que estava gritando. E não lhe respondeu palavra. Quando a gente clama ao Senhor, como a palavra de Deus diz que é para a gente fazer, clama a mim e responder-te-ei, não é assim? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Imagina essa mulher clamando: tem misericórdia de mim, minha filha está extremamente endemoniada. E o Senhor não falou nada. Quantas vezes passamos por situação assim? A gente ora, a gente clama e aquele silêncio. Cadê a resposta? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Continuar clamando. Foi o que essa mulher fez. Ela continuou clamando, porque dentro do coração dela não havia ninguém que tirasse a certeza que aquele homem tinha a solução do problema dela. O Senhor se manteve calado e ela continuou a clamar. E aí veio o segundo obstáculo: o desprezo dos discípulos. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E vocês não sabem, eu já falei, minha filha está muito endemoniada. Como é que esses homens falam isso? Gente, será que o meu problema não é grande o suficiente para eles terem compaixão de mim? Muitas vezes as pessoas não vão entender o problema que você está passando. Tem gente que vai falar que você está fazendo drama. Tem gente que vai dizer que você gosta de se vitimizar. Tem gente que vai dizer: ih, larga de mão. Mas qual é a mãe que larga de mão um filho? Não tem. Não tem. E essa mãe enfrentou mais esse segundo obstáculo. Ela não se permitiu perder a fé, perder a coragem de continuar. Ah, e outra coisa, hein? Vocês não fiquem pensando que Jesus estava ali e ela gritou, Jesus parou, deu aquela olhadinha e ficou parada no lugar. E ela, não, estava andando. A mulher, pensa na cena, você mãe, teu filho e tua filha lá, enfermo, endemoniado, seja lá o que for. Você sabe que a solução é Jesus. E você, ah lá, Jesus, eu encontrei. Vem correndo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ó.
A minha filha está severamente endemoniada. Aí você fala assim, pô, encontrei a solução. Ele vai falar assim, onde está sua filha? Continua andando, olha para trás. Silêncio. Que isso? Às vezes a pessoa aqui dentro da igreja não te dá parte do Senhor, tu faz bico. Pelo amor de Deus. E não bastasse isso, ela continuou a clamar. E aí os discípulos falaram assim, despede ela logo. Vem clamando aí atrás da gente. Ela, meu Deus, esses caras estão aprendendo com Jesus o quê? Esses homens não têm compaixão não. Eu estou falando que minha filha está severamente endemoniada. E olha o que eles estão falando. Mas ela perseverou no clamor dela. Aí, meu filho, vem a cereja do bolo. O terceiro obstáculo foi a resposta que Jesus deu. Mas Jesus respondeu. Pum, Jesus parou. Olhou para ela. Ela falou, a solução dos meus problemas. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vou te dar solução não. Quando ele parou, não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Eu imagino aquela mulher falando, agora é a hora. Se prostrou e adorou. Se prostrou e adorou. Senhor, socorre-me. Agora Jesus vai atender. Que isso, a mulher está ali, gente, na frente de todo mundo, se expondo, se jogando no chão, gritando. Então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí o pastor, em gabinete pastoral, dá só uma chamadinha, a pessoa faz um bico desse tamanho. Jesus fez isso aqui para ensinar para os discípulos. Vocês estão vendo aqui? Não é merecedora, porque segundo a lei, não é merecedora. Mas eu sou a graça. E quando ele falou isso para ela, sabe o que ela fez? Arrogante, prepotente, mentira, tudo isso que estão falando dele é mentira, está curando nada, eu me humilhei, eu adorei, eu prostrei, e ele está me chamando de cão. Lembra de Golias? Quando Davi foi enfrentá-lo, ele achou um abuso, e falou assim, vocês estão achando que eu sou algum cão? Vocês estão me menosprezando? Vocês estão achando que eu não sou um guerreiro não, para enviar essa criança para guerrear contra mim? É nesse nível. O que ela podia fazer? Virar as costas e sair murmurando, reclamando e falando mal, porque não estaria compreendendo o ensinamento que propagaria até 2024. Então fica esperto. Quando o Espírito Santo de Deus puxar a tua orelha, tu diz amém. Quando o Espírito Santo de Deus usar o seu pastor, sua pastora, para puxar a tua orelha, tu fala assim, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada pelo ensinamento. Obrigada, paizinho, porque grandes coisas estão vindo aí, porque o Senhor só repreende aquele quem você ama. Não, tem gente que prefere fazer bico, sair falando mal, espalhando fofoca. Perde a bênção, perde a bênção. Aí as coisas começam a dar errado, fala assim, o inimigo está furioso. O inimigo sempre esteve furioso a partir do momento que você resolveu adorar o Senhor Jesus. Fato. Pode ser muitas vezes essa luta que você está passando, desobediência. Vigia filho, vigia filha que desobedece pai e mãe. Vai enfrentar luta. E aí, quando chorar, vai voltar para onde? Para os braços dos pais. Mas volta mesmo. E espero que volte mesmo. Porque é o lugar seguro. É alguém que ama incondicionalmente. E aí Jesus fala isso para ela, mas essa mulher continua a adorar. E ela replicou, sim, Senhor. Porém, mesmo assim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela falou, eu reconheço que o Senhor é tudo. Eu reconheço que o poder está contigo. Eu reconheço que eu não mereço nada,
mas haja de graça para comigo. E aí ela falou: ó mulher, e que essa noite o Senhor possa falar com vocês, ó mulher de fé, que não desistiu de clamar, que não desistiu de pedir. Foi assim que o Senhor se deparou para ela depois. Ó mulher, só vai ouvir esse ó mulher aquela pessoa que não desiste, aquela pessoa que não retrocede, aquela pessoa que confia na graça de Deus, aquela pessoa que é perseverante. Clama hoje, clama amanhã, pede estratégias ao Senhor, conduz com amor, abraça, dá mais uma chance, e 2, e 3. Minha sogra não está aqui, hoje ela não pode contar testemunho porque ela foi acometida de Alzheimer. Mas se ela tivesse lúcida, eu perguntava assim: e aí, minha sogra, como uma vez eu perguntei a ela, e aí, minha sogra, se o André não tivesse convertido? Ela: ah, minha filha, ele já estaria morto. E ela sempre agradecia a Deus pela vida dos filhos, do André e da Adriana. E quem conduziu a mãe para o Evangelho foi o André. E hoje ela quase não lembra de nada, confunde muitas pessoas, esqueceu da maior parte da família. Mas quando eu pergunto para ela assim: tia, eu chamo ela de tia, né? Tia, quem é Jesus? Ela: ah, é meu lindão, ele me salvou. Jesus tem que ser tudo na nossa vida, custe o que custar. A resposta não veio, continue a clamar. Não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista de você, continue a clamar, porque a resposta vai ser: ó mulher. O Senhor vai se surpreender. Vocês entendem quando eu falo que o Senhor vai se surpreender? Tem como a gente fazer uma surpresa para Deus? E assim essa mulher fez para alcançar o seu objetivo. E não ficou só no ó mulher não. O Senhor exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E é isso que o Senhor vai dizer para todos nós nessa noite: grande é a tua fé. Baseado em quê? Baseado na sua perseverança, baseado no que você não desiste, baseado que você continuou. Grande é a sua fé, porque mesmo enfrentando essa luta, mesmo enfrentando as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, estamos nas células de adulto, células kids. Quantas tias kids cansada, doente. Semana passada eu saí de Realengo para atender uma célula kids aqui em Curicica, porque uma tia estava gravemente enferma e a outra estava mais ou menos. A que estava gravemente enferma, cogitando a possibilidade de ir para a célula, porque as crianças não podiam ficar sem. Eu falei: nem pensar, você vai descansar. Aí a que estava mais ou menos falou assim: pastora, não, eu vou dar, mas eu não estou me aguentando, acho que eu também estou com medo. Não, peraí, mas as crianças não podem ficar sem a célula. Eu falei: eu estou indo para aí. Não medem esforços. Grande é a tua fé, porque mesmo com a guerra travada, você não deixa de congregar. Quantas pessoas já desistiram de estar em comunhão na igreja? Dão N desculpas. Eu sou a igreja, assisto online, não há necessidade de eu congregar, o pastor também é homem, ele erra. Eu não vi em momento nenhum na Bíblia Deus falando assim: cada um por si. Se vocês acharem na Bíblia, vocês me mostram, porque eu ainda não vi. Ó, cada um por si, seguem sua vida, contanto que creiam em mim. Sabe por que Deus aconselha que a gente chame as pessoas que não estão congregando a congregar? Porque é aqui que você vai exercer o fruto do Espírito. É aqui que você vai manifestar os seus dons e seus talentos. É muito bom ser bonzinho lá fora. Ser bonzinho lá fora? Só com seus amigos? Só com seus familiares que você escolhe a dedo quem você vai frequentar a casa e quem você não vai?
Só com seus clientes, que você tem que atender, até porque te dá dinheiro, você tem que ser bonzinho. É mole. Eu quero ver aqui no dia a dia, quando pisam no teu calo, e o Espírito Santo vem no teu ouvido e fala assim: perdoa e ame. Mesmo com o diabo ameaçando sua família e seus filhos, você não se rende. Mesmo entre lágrimas, você continua fazendo discipulado. Mesmo com dificuldade, você continua ministrando louvor, você continua trabalhando nos encontros, você continua e você não desiste. E Deus vai falar: ó homem, ó mulher de grande fé, toma a tua bênção. Não podemos desistir, a vitória está logo ali na frente. Quando a luta começa a aumentar, eu digo: a vitória está vindo aí. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a filha dela ficou sã. Em Marcos 7:29, fala assim, ó: então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Fé, ela sabia se o demônio tinha saído ou não? Mas ela não enfrentou isso tudo, ela não se humilhou, ela não adorou, ela não enfrentou os obstáculos, para na hora de Jesus falar assim: vá que o demônio já saiu da tua filha, ela falar: será? Gente, nós temos que crer até o fim. Eu digo que eu morro crendo, mas não vivo duvidando. Eu vou até o fim, e da minha boca não sai desgraça. Eu jamais vou dizer para um filho meu: você não presta. Eu jamais vou dizer para alguma filha minha: você não vai dar em nada. Eu jamais vou dizer para o sonho do meu filho: você não vai conseguir. Da minha boca tem que sair bênção. Eu tenho que olhar para o meu filho, para a minha filha, e declarar a verdade na vida deles. E a verdade é que eles são mais que vencedores. E quem garante isso não sou eu. Quem garante isso é o Senhor, é o Deus dele, que morreu na cruz por eles. Essa mulher ouviu a palavra de Jesus que falava: vai, o demônio já saiu da sua filha. Isso lá em Marcos 7. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois os demônios já tinham saído. Vitoriosa, a casa daquela mulher voltou à normalidade. Uma mãe que tem que sair para trabalhar e deixa o seu filho doente em casa, e aí liga para casa e fala: e aí, já comeu? Não, não conseguiu comer. A febre passou? Não, ainda está com febre. A mãe fica inquieta. Imagina quantas vezes e quantos dias e quantas noites essa mãe esperava que a filha dela ficasse sã e não conseguia. Mas quando Jesus falou: vai, faça-se conforme você pediu, o demônio saiu. Quem não dormia voltou a dormir. Quem não tinha paz passou a ter paz. Quem não conseguia levantar da cama para trabalhar passou a trabalhar. Quem não conseguia congregar passou a congregar. Quem não conseguia estudar passou a estudar. A vitória veio. Então, mãe, não desista do seu filho, não desista da sua filha. Continue a clamar, porque você vai ver a vitória, que é certa em Cristo Jesus. O Senhor está ouvindo o nosso clamor. O Senhor está ouvindo os nossos pedidos. Ele não está com o ouvido tampado para que não possa ouvir. Ele ouve tudo. Cada um tem um processo diferenciado na vida. Essa mulher teve que passar por esse processo para nos ensinar a perseverar. Essa mulher passou por esse processo para vermos a manifestação da graça sobre a vida dela. Se Deus agiu assim com ela, não vai agir com você maravilhosamente, sendo que você é filho amado e filha amada? Se nós, que somos pais e mães carnais, damos boas coisas aos nossos filhos, não damos serpente, não damos pedra, que dirá o Senhor, que é o Todo-Poderoso?
Ele cuida de nós. E aquilo que aflige o seu coração, lança sobre Ele, lança sobre o Senhor, e continue a declarar, e fale a verdade. Eu não sei qual é o estado do seu filho, da sua filha nesse momento, eu não sei qual é o estado que está o seu coração angustiado ou não, mas fale a verdade que você deseja para a sua vida. O que você almeja? E já começa a agradecer. É assim que eu ajo lá em casa. As crianças sabem disso. As crianças veem meu proceder. Pai e mãe que estão aqui, você pode falar. O que a criança e o que o adolescente vai gravar serão as suas atitudes. Blé, 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 blé. Deixa eu ver qual é o proceder. Não está coincidindo com blé, blé, blé. A criança e o adolescente imitam o pai e a mãe. Então o seu proceder tem que ser um proceder de fé. O seu proceder tem que ser um proceder íntegro. O seu proceder tem que ser um proceder de valorizar. Quando o seu filho e sua filha olha para você e fala assim: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Quando eles sentirem angústia no coração, vão recorrer a quem? Pedir para minha mãe orar. Quantas vezes o Natan chegou perto de mim e falou: mãe, ora junto comigo, ora. Eu falei: não, filho, ora você. Não, mãe, é você que tem que orar. Aí nós dois juntos vamos lá e oramos pela situação específica. A mesma coisa o Davi: mãe, eu estou com muita dor de barriga. Ele não fala assim: me dá um remédio. Mãe, bota a mão aqui e ora. Assim tem que ser. Em nome de Jesus. O que tu comeu, Davi? Ele é mãe. Não, já sinto no meu coração que não é espiritual. O que tu comeu? Aí ele começa a falar. Falei: Senhor, tem misericórdia, Deus, o pecado da gula. Mas a gente ora e a gente abençoa. Eu queria que já fossem preparando as crianças. Você pode avisar para mim? Quero concluir lembrando que Deus disse para a gente com relação à experiência dessa mulher. Primeiro, você recebeu de Deus o discernimento claro sobre o que está acontecendo com seus filhos, que não é algo natural, mas que toda luta difícil com o filho sempre é algo espiritual. Você agora sabe que Jesus é o único que pode resolver esse problema espiritual para os seus filhos. E a graça de Deus te dá disposição para enfrentar qualquer obstáculo e ver seu filho, sua família libertos, curados, em paz e felizes em nome de Jesus. A nossa família é uma família abençoada. E eu gostaria que vocês repetissem para vocês: a minha família é uma família abençoada. Quando acontecer algum problema, vocês repitam isso: a minha família é uma família abençoada. A minha família é uma família abençoada. Declare isso. Ande pela casa declarando isso. Declare verdades. Essa mulher, essa mãe, recebeu um milagre. Uma mulher chega perto de Jesus, desesperada e abatida. E ela sai confiante e vitoriosa. Todos vocês nessa noite, saiam daqui vitoriosos. Isso é uma verdade, hein? Podem passar por aquela porta e o inimigo tentar alguma coisa com relação a vocês. Primeira coisa que vocês têm que trazer à memória é: eu sou vitorioso. Eu sou vitoriosa. Aconteceu um vucu-vucu na família. Minha família é abençoada. Aconteceu alguma coisa diferenciada com os filhos? Fale as verdades com relação aos seus filhos. Profere bênção sobre a vida deles. Se necessário for, olha dentro dos olhos e fala: filho, filha, e fala as verdades. É a melhor coisa que tem.
É a melhor coisa que há, é quando um pai e uma mãe olha dentro dos olhos dos filhos e declara verdades abençoadoras. Filho, filha, você é inteligente. Sou nada. Sabe por quê? Você tem a mente de Cristo. Você é lindo, você é linda. Eu não me acho. Tudo bem, mas você é a imagem e semelhança de Deus. Filho, filha, você é mais do que vencedor. Mãe, mas não está nada dando certo para mim. Mas vai dar, porque quem garante a vitória é o Senhor Jesus. E você vai declarando, e você vai declarando, e você vai declarando. E o inimigo já foi derrotado na vida de vocês. O inimigo já foi derrotado na família de vocês. O inimigo já foi derrotado na vida dos filhos, na vida das suas filhas. Em nome de Jesus.